Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora mais um episódio do Dipoa, o podcast que é uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. E no programa desta semana nós temos a honra de receber o professor titular do Instituto de Geociências da URGS e coordenador do Atlas Ambiental de Porto Alegre, professor Rualdo Menegatti. Professor, é uma honra conversar com o senhor já participou de várias entrevistas com o Sul 21, já participou inclusive de programas e lives na época da pandemia, mas é a primeira vez que o senhor participa aqui presencialmente do nosso podcast. É um prazer conversar com o senhor. O prazer é meu, Luiz, estar aqui contigo, né? Gosto muito da tua atuação, sou admirador, e ainda mais do Sul 21, né? Temos que admirar e incentivar esse trabalho muito importante que vocês fazem. Professor Rualdo, vamos começar. Eu queria que tu explicasse um pouco para as pessoas o que é o Atlas Ambiental, porque assim, a gente vai falar muito desse trabalho que tu fez ao longo do programa, né? Que vai nos basear essa conversa, que vai ser também ainda sobre as enchentes que atingiram a cidade. Mas se tu pudesse explicar rapidamente o que foi o Atlas Ambiental, o que foi esse trabalho, o que foi esse esforço, para também as pessoas entenderem quando a gente se referenciar a ele daqui a pouco. Sim, Luiz, o Atlas Ambiental de Porto Alegre, ele é a mais completa documentação do sistema natural e construído de um município jamais feita no mundo em 1998. Ele era, na época, uma obra técnica inédita e ele reuniu uma quantidade incrível de informações. Para tu ter uma ideia, ele tem 98 mapas temáticos, sendo que muitos deles na escala 1 por 100 mil, com muito boa resolução, ela que dá apoio para, digamos, desenvolvimento de projetos, também interpolação de dados. Além disso, ele tem 124 blocos de diagramas em aquarela, fartamente ilustrado, com 620 fotografias. Então, ela é uma obra documental, técnica, poderosa, muito bem substanciada em pesquisas científicas feitas na universidade, também pelos técnicos da Prefeitura de Porto Alegre e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ao todo, 134 técnicos, professores, né, especialistas trabalharam no Atlas, mais 35 fotógrafos, 3 ilustradores, além de professores e pesquisadores estrangeiros, e que fizeram, então, uma obra ímpar, tanto do ponto de vista da acurácia técnica e quanto uma obra editorialmente muito amigável. Uma criança de 4 anos se diverte vendo o Atlas, as borboletas, enfim, como um pós-doutor. Veja, o Atlas foi, na época, a primeira obra do gênero no mundo, ganhou muitos prêmios internacionais, reconhecimento da ONU, etc., etc., e serviu de modelo para 60 cidades fazerem os seus, entre as quais Barcelona, Viena, Abu Dhabi, na América do Sul, São Paulo, Buenos Aires, Lima, Arequipa, etc., etc., e mais recentemente, veja só, Berlim. Eu, quando fiz uma exposição do Atlas na Exposição Universal de Hannover, na Alemanha, uma exposição muito importante mundialmente, os berlinenses que foram lá ver a exposição do Atlas me disseram que era uma loucura fazer uma obra dessas, né? Ou seja, dispor informações sobre a cidade de Porto Alegre publicamente, assim, editando para, se você comprar o Atlas, você é dono dessas informações. Eu perguntei por quê. Né? Disse, não, essas são informações que têm que estar no nível do planejamento da cidade, mas não em Porto Alegre. Em Porto Alegre, na época, tinha orçamento participativo, a gente tem que dispor de informação para a cidadania entender o mundo em que vive, entender o seu meio, entender os limites que nós temos de ocupação do território, né? Não como uma negativa simplesmente política, né? Mas também há os imperativos ambientais, né? Que a gente tem que respeitar. E para tanto tem que conhecer. Bom, veja, eu em 2012... 12 anos depois, eu fui surpreendido, então, com a publicação do Atlas Ambiental de Berlim, acessível, então, pela internet. Né? E hoje o Atlas Ambiental de Porto Alegre está disponível na internet, né? Sim, Luiz, nós fizemos 3 edições, uma em 98, outra a gente fez logo no ano seguinte, em 99, e a terceira em 2006. Foram apenas edições corrigidas, não atualizadas, né? A gente já não tinha mais toda a capacidade, digamos, para fazer a atualização.
Tá? Em 2018, ao completar 20 anos da edição do Atlas, então uma equipe da Fabico, muito fantástica, fez a escanerização de toda a obra e ela então está disponível hoje no www.ufrgs.br/Atlas, tudo minúsculo, e está aí então para toda a cidadania de Porto Alegre e do mundo. Professor, como coordenador desse esforço, né, que fez um mapeamento completo da cidade do ponto de vista ambiental, como é que o senhor viu o que aconteceu em Porto Alegre em maio? Bom, uma tristeza imensa, né? Em primeiro lugar, não há como fugir da tristeza, porque grande parte do que aconteceu, né, era, de certa maneira, previsível. Né? E também porque nós porto-alegrenses, né, Luiz, e a região metropolitana, sabemos o quanto é sensível a nossa região a inundações. Quer dizer, temos como notória a inundação de 1941, mas temos também a de 84, né? Temos a 1984, temos as mais recentes também, que foram em 2015. Então, O ano passado. o ano passado, né, não é novidade inundar. Né? E não por acaso, então, os nossos ancestrais lá de 41 e dos anos que se seguiram, nos legaram um impressionante sistema de proteção, né, contra inundações e contra alagamentos. E esse sistema, então, ele se demonstrou razoável para essa inundação que aconteceu agora em 2024. Né? Ou seja, ele não foi sobrepassado. A água ficou num nível inferior ao dos diques externos. Né? São 6 metros. Que é de 6 metros. Né? Então, ele teria resistido. Em geral, ele teria resistido, ele teria evitado que pelo menos de 70%, 80% da cidade ficasse protegida. Né? E não aconteceu isso. Então, isso é muito dolorido, né? Porque muitas coisas a gente não consegue prever na natureza. Né? Mas aprendemos com os feitos passados, né? Com os eventos que passaram. E isso é fundamental para continuar com resiliência num lugar sensível como Porto Alegre. E isso sim foi muito dramático para poder, digamos, acomodar do ponto de vista técnico. Né? Nós somos técnicos, né? Professor, a gente conversava antes de começar o programa que o senhor teve um alerta de que poderia acontecer algo dessa magnitude há cerca de 20 anos. Né? Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, quando é que tu começou a perceber que uma enchente dessa grande proporção poderia de fato acontecer em Porto Alegre, não só em modelos, né, em previsões, né, hipotéticos, digamos assim, mas que o senhor viu, não, isso aqui quase aconteceu, isso aqui pode voltar a acontecer. Isso é muito interessante, porque quando fizemos o Atlas em 98, e publicamos eles, trouxemos para Porto Alegre um primeiro experto internacional sobre mudanças climáticas, que era o professor Vittorio Canudo, do Goddard Institute, da NASA, em Nova York. Ele fez a primeira conferência pública sobre esse tema ali no auditório da PUC. Reunimos 1.000 pessoas em 1996 para discutir mudança do clima. E o Vittorio Canuto é um especialista, ele publicou nada menos do que 34 papers, né, trabalhos na Nature, um cara desse nível. Né? Bom, então a gente já vinha trabalhando com segurança sobre informações do aquecimento global. No ano de 2004, então, se abateu no Rio Grande do Sul o primeiro furacão do Atlântico Sul, o furacão chamado Catarina, que aterrissou no litoral norte do Rio Grande do Sul, na região de Torres, e sul de Santa Catarina. Eu, quando medi por imagem de satélite o diâmetro do Catarina e vi que ele tinha 600 quilômetros, pensei que se ele desviasse a sua rota, né? Um furacão é como um peão no solo, ele tem uma certa ergodicidade, né? Ele pode variar levemente seu caminho. Ele poderia ter vindo um pouco mais para o sul, 60 quilômetros, então ele teria aterrissado exatamente em Porto Alegre e na região metropolitana. Ali, então, eu me deparei com, digamos, a possibilidade de catástrofes extremas, né? De desastres produzidos por tempos severos em Porto Alegre. Aí eu procurei
procurei, então, avaliar os riscos da nossa capital. Tá? Os riscos não só produzidos pelo vento, mas como nós sabemos também, um furacão é como uma mangueira muito grossa, né, de 10, 15 quilômetros de espessura, jorrando água numa região, né, borrifando uma região de água. Então, logo ali eu vi que o maior problema seria um alagamento interno da cidade e também uma inundação ao seu redor. Avaliei as possibilidades de evacuação da cidade, né, previamente a vinda de um furacão, né, com as previsões. Tudo isso avaliei como era frágil a nossa infraestrutura em termos de evacuação. Né? Eu percebi ali que nossa infraestrutura estava muito concentrada ali no Maitá Navegantes, onde nós temos ali ponte, temos o entroncamento da Freeway com a BR-116, com a 386. Né? É um entroncamento muito delicado, concentramos demasiadamente, Luiz, a nossa infraestrutura ali, até depois foi colocada uma segunda ponte sobre o delta do Jacuí e também um estádio de futebol imenso. Então, isso tudo mostrou que somos muito vulneráveis. Né? Nós construímos uma infraestrutura vulnerável em relação à sensibilidade do território, né? Seja agora, com o aquecimento global, com furacão, né? Ou também com grandes enchentes. Essa enchente agora, essa inundação, ela mostrou, né, como Porto Alegre é facilmente isolável do ponto de vista infraestrutural. Nós ficamos isolados, né? O que dificulta abastecimento, dificulta a própria capacidade de responder à emergência que se cria. Né? Professor, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor que tem toda essa trajetória de estudar o tema, quando a gente vê em maio de 2024 colunas de jornais dizendo ninguém poderia imaginar o que iria acontecer, o que se passa pela sua cabeça? Me passa que a falta de informação. Tá? Eu imaginei isso em 2004. Em 2022, eu fiz uma conferência na Conferência Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, Luiz, em que eu mostrei exatamente a criticidade do nosso território em termos de dois fenômenos importantes que aconteceram agora. Um, o da convergência das águas fluviais, né, que convergem para o delta do Jacuí. Eu estou falando do rio Jacuí, que recebe o Antas Taquari, o rio dos Sinos, o rio Caí e o Gravataí, e que eles poderiam, no caso de uma grande chuva, convergir com muita água para o delta do Jacuí, que, por sua vez, encontra uma bacia, o Lago Guaíba, né, que está conectada com a Laguna dos Patos e o Oceano Atlântico e que pode, devido a uma maré de tempestade em Rio Grande, não ter escoamento. Eu mostrei isso na conferência, eu mostrei tudo isso. Com participação da prefeitura. Claro, quem fez a abertura da conferência foi o prefeito Sebastião Mello. Ele estava lá fazendo a abertura da conferência, estavam lá os técnicos da prefeitura todos. Também foi conversado sobre a elevação do nível do mar para os próximos 100 anos e como Porto Alegre, né, Luiz, é um tema que a gente não realiza muito do ponto de vista cultural, mas Porto Alegre está no nível do mar. O Guaíba é parte do sistema costeiro interior, que nós chamamos também de Mar de Dentro, em que o Guaíba é parte do sistema de lagos e lagoas, né? Incluindo ali a Lagoa do Casamento, a Laguna dos Patos e a Lagoa Mirim. É um sistema fantástico de vasos comunicantes. Ele é muito crítico também, porque você não faz modelos fáceis sobre isso. Tem que incluir uma série de dados, variáveis, etc., o que torna um lugar muito bonito, é um lugar fantástico do mundo esse que nós habitamos, porque temos esse patrimônio hidrológico, mas, ao mesmo tempo, muito sensível. Isso representa uma oportunidade e também um perigo. Então, nós não soubemos administrar, gerir, culturalizar, eu acho, esse perigo. Então, dizer ao porto-alegrense que nós pertencemos à região costeira, e, portanto, estamos no nível do mar e que se sobe o nível do mar, e como está previsto para o presente século, em até 60 centímetros, alguns mais pessimistas falam em 1 metro, nós teremos problemas em Porto Alegre. Como sabemos, toda cidade ela demora muito para construir, se capacitar para esses fenômenos.
né? Então, mas nós temos que prever agora, para daqui nossos netos lá na frente, né, eles poderem, então, ter resolvidas essas questões básicas, pela demora que a cidade tem, natural, né? É complexo todo o sistema de gestão para responder a isso. Veja que os ancestrais lá de 41, né, eles demorou-se 40 anos aí para construir todo o sistema de diques que ainda não foi concluso. Ainda tem coisas sempre para ir melhorando o sistema, né? Falta proteger a Zona Sul, tem uma parte aqui na Zona Norte também que está faltando definir melhor ali o polder com casa de bombas. Enfim, isso é um sistema que tem que estar sempre melhorando. Então, isso para mim não se coloca. Essa ideia de que não sabíamos, que surpreendente, né? Nada surpreendente, ao contrário. Professor, eu quero voltar depois à ideia da elevação do nível do mar, mas eu queria lhe perguntar como foi a resposta do poder público para todos esses avisos que o senhor deu ao longo das últimas décadas? Bom, então isso é uma coisa importante, porque nós podemos dividir um desastre como esse em duas partes nítidas. Uma parte é o perigo. Quando se diz que pode haver uma precipitação de 800 milímetros numa região, isso representa um perigo, não necessariamente um risco. Veja, se 800 milímetros de água caírem no Oceano Atlântico, não causa riscos, né? Exceto se tiver uma embarcação ou plataformas de petróleo ali. Tá? Mas não tendo, nós às vezes nem ficamos sabendo, só os meteorologistas. Agora, se 800 milímetros de água caem no Planalto Meridional, ali no nordeste do Rio Grande do Sul, bom, isso representa, então, uma grande ameaça para toda aquela região e, portanto, também para os moradores da bacia hidrográfica. Né? Aí, então, nós vamos analisar um segundo aspecto, que é o risco. Né? O risco ele é calculado em termos da vulnerabilidade, ou seja, quanto uma população, uma infraestrutura, uma lavoura, equipamentos, né? Eles podem ser avariados, danificados, né? Até levar a fatalidades diante desse perigo. Né? Então, nós analisamos a vulnerabilidade, né, do sistema humano frente ao perigo. E isso, então, resulta no cálculo do risco. O risco é calculável, né, Luiz? O risco é um número. Esse número é dado em termos econômicos, é o tamanho da perda e o tamanho da probabilidade de ter fatalidades. Bom, para, então, enfrentar o risco, nós temos a capacidade de responder. O que é a capacidade? São infraestruturas. Por exemplo, um dique de proteção contra inundação melhora a nossa capacidade de diminuir o risco. Nós diminuímos o risco. Então, sem o dique, nós temos um risco elevadíssimo, né, de 80% em caso de uma precipitação dessas, de haver uma inundação terrível. Né? Com o dique, nosso risco quase fica reduzido a 10%, 5%. Veja que interessante. Outra função importante para diminuir o risco é também a gestão ambiental. Por quê? Porque os serviços ecossistêmicos eles são naturalmente elementos que diminuem a velocidade das águas, como matas ripárias, banhados. Né? Eles também diminuem o volume das águas na medida em que facilitam a infiltração. Né? Então, políticas e programas fortes de gestão ambiental, eles são fundamentais para diminuir o risco. E como te parece que está a nossa cidade e também a região metropolitana quanto a isso? Bom, então aí nós vamos ver que, do ponto de vista da gestão ambiental, há um apagão da gestão ambiental em Porto Alegre. Há um apagão assim assustador. Esse apagão é muito fácil de ser visto quando nós vamos visitar as comunidades, por exemplo, dos morros de Porto Alegre. Luiz, os arroios de Porto Alegre estão atulhados de resíduos de uma maneira tão indigna, porque além da deterioração ambiental, é também a deterioração social, a produção de doenças. Né? É um aspecto, e são pessoas que estão morando ali. Né? É como se estivessem confinadas num porão do navio.
Nós não olhamos isso, a gente só olha o arroio dilúvio, né? E não se fala dos outros arroios porque estão, grande parte aqui no centro, todos soterrados, né? De alguma maneira. Mas a gestão ambiental de Porto Alegre não tem gestão dos arroios, não tem gestão correta dos resíduos, não tem gestão do ar que respiramos. Nós nem sabemos o grau da contaminação do ar porque não há simplesmente medição. Né? Então, essa situação de não gestão do território leva ao caos do território. E diante, então, de um evento como esse que a gente enfrentou, esse caos do território faz-se observar. Por quê? Os bueiros ficaram, então, totalmente entupidos por quantidade de resíduos. Os resíduos todos foram trazidos pela chuva para se concentrarem, então, no meio da água, no meio da inundação. Essa água da inundação ficou completamente contaminada. Nós já vamos ter trabalhos científicos, né, avaliando essa contaminação. As lamas que vieram junto com as águas também são contaminadas. Então, veja, né, como que a falência da gestão ambiental, o apagão da gestão ambiental, faz agora, durante uma crise, uma inundação desse tipo, aumentar enormemente a exposição a poluentes que vão trazer, então, grandes problemas para a saúde da população exposta, né, etc, etc. Então, a gestão ambiental é o tema número 1, é o tema de casa número 1 para enfrentar as mudanças climáticas. Né? E quais que são as medidas que tem que começar agora já, do ponto de vista da gestão ambiental? Que não dá para esperar mês que vem, não dá para esperar o ano que vem. O que dá para começar agora já? Agora já é arroios e resíduos. Não é possível que uma cidade como Porto Alegre, Luiz... Porto Alegre já foi referência internacional de gestão de resíduos. Aqui se começou com a Marli Medeiros, na década de 80. A Marli Medeiros, que morava aqui no Morro, na Bom Jesus, ela começou a fazer reciclagem para trazer renda para a população da comunidade dela. E com ela, essa cidade, né, aprendeu a fazer reciclagem, que em seguida se tornou programas pioneiros da Prefeitura de Porto Alegre no início dos anos 90. Que depois só cresceu, que depois Curitiba foi fazer programas de reciclagem, depois de Porto Alegre. Né? E Porto Alegre agora, como está a nossa reciclagem de resíduos? Para onde estão destinados os resíduos? Por que não temos programas de compostagem para resíduos orgânicos? Né? Enfim, perdemos totalmente a mão, né, nessa questão de gestão de resíduos. Os arroios estão assoreados por resíduos. Né? E é por ali que tem que começar, porque essa questão trará dignidade também para as pessoas. Né? As pessoas têm que devem querer melhorar o seu ambiente, elas fazem parte da gestão. O segundo aspecto é a educação ambiental. Né? Todo programa, Luiz, de gestão ambiental, ele tem que ser participativo. Não existe gestão ambiental de gabinete. Essa ideia de que vamos resolver aqui, contratar uma consultoria ali, terceirizar. Não se terceiriza a gestão ambiental porque ela precisa do cidadão e da cidadã. Ela precisa. Se cada um de nós não tem consciência da sensibilidade do lugar em que mora, nós moramos num lugar sensível, um lugar que tem muitos riscos e um lugar que tem que estar sempre pronto, né, em termos de facilitar o escoamento d'água, ter os sistemas funcionando. Isso depende de cada um de nós. Né? E eu acho que essa ideia de uma prefeitura mínima, né, uma prefeitura que já não faz mais nada. Né? A Secretaria de Meio Ambiente foi incorporada junto com outra Secretaria de Urbanismo. São incompatíveis. Né? Porque uma secretaria tem o papel de criticar certas práticas urbanísticas, né? Porque faz parte do procedimento técnico, Luiz. Né? Nós técnicos trabalhamos com críticas. Né? Sim, e hoje ela é uma secretaria de licenciamento. Exatamente. Né? Tu vê, a gestão das nossas praças é só uma gestão de capina, poda indiscriminada. A minha praça ali, perto da minha casa, foi assim podada de tal maneira, com morte de pássaros. Então, não há sensibilidade ambiental ali. A educação ambiental, portanto, é fundamental. Nós tínhamos um programa de educação ambiental fantástico em Porto Alegre, né, que derivou do Atlas Ambiental. Logo que concluímos o Atlas Ambiental em 98,
nós começamos um poderoso programa de educação ambiental. Lá na universidade, nós fizemos cursos para uso do Atlas em sala de aula. Nós formamos, Luiz, 600 professores municipais, né, em edições anuais, cursos anuais, né, para uso do Atlas em sala de aula, para ensinar as crianças de Porto Alegre, né, o belíssimo lugar em que vivemos, de como cuidar. E tu sabe que o Atlas tem ali, por exemplo, todo o sistema de proteção contra inundações. Estão ali, na época eram 19 casas de bomba, hoje são 23, mas todas as casas de bomba estão ali nominadas, mapeadas, localizadas. Então é uma obra fantástica para você introduzir todo o temário que estamos discutindo aqui. Bom, esse programa, então, ele foi pioneiro também, é um programa que eu me orgulho muito, não só por ter trabalhado com a rede municipal de ensino, isso me orgulha, mas também porque nós inovamos uma nova maneira de fazer educação ambiental nas escolas por meio da implantação de laboratórios de inteligência do ambiente urbano. O que é um laboratório? O laboratório é um grupo de crianças e professores da comunidade escolar que vai construir uma espécie de um mini museu do bairro dentro da escola. É uma sala onde você vai encontrar coleções de rochas do bairro, mapas do bairro, maquetes do bairro. Tudo feito pelas crianças e pela comunidade escolar. Então, os pais e mães das crianças podem ir lá na escola e visitar, né, esse mini museu e ele é explicado pelas crianças. Então, isso produz uma apropriação do lugar, um conhecimento fantástico, é uma educação ambiental profunda porque ela cria, Luiz, algo fundamental para enfrentar catástrofes, né? Que é a inteligência social do lugar. É a ideia de que cada lugar de Porto Alegre tem sua inteligência e que sabe responder, né, a um desastre ambiental, seja uma chuva forte, como a que ocorreu aqui, uma inundação, sejam chuvas mais leves. Veja que nós já tivemos torrentes aqui em Porto Alegre, exatamente ali no Arroio Moinho, que houve fatalidade, né, uma enxurrada muito grande nos morros. Né? Então, nós precisamos ter inteligência social do lugar. Né? E tu acha que esse trabalho de educação ambiental foi se enfraquecendo ao longo dos anos? Ele não só se enfraqueceu ao longo dos últimos 10 anos, como ele foi eliminado na gestão do prefeito Marquesan. Em 2018, ele eliminou. Então, nós tínhamos uma rede de 32 laboratórios de inteligência do ambiente urbano. É um programa internacionalmente conhecido na América Latina e no mundo, porque ele é sensacional. Ele é um sistema de educação muito, muito interessante, porque ele realmente faz com que a comunidade da escola, ela se torne um centro de saberes locais. Ela induz a comunidade, a conhecer verdadeiramente o lugar em que vive, e a escola, com isso, se abre para a sua comunidade. Ela passa a ser um equipamento querido da comunidade, porque a escola passa a se interessar verdadeiramente pela cultura que está ali. E isso, então, em 2018, foi completamente encerrado, uma pena muito grande, ficamos todos muito tristes, porque a comunidade de professores e professoras da rede municipal é impressionante. Olha, Luiz, houve um momento que eu tinha dúvidas se não colocaria meu filho para estudar numa escola municipal. Tão fantástica que era a rede municipal de Porto Alegre. Professor, o senhor há pouco falou em assoreamento dos arroios, e a gente recebeu várias perguntas depois do que aconteceu aqui em Porto Alegre, de que maneira essa falta de cuidado com os rios, com as margens, com o próprio depósito de resíduos ao longo dos nossos rios e do Guaíba, isso contribuiu para a enchente. O senhor consegue fazer uma avaliação disso, de que poderia ter sido feito para minimizar o impacto? Sim, veja que a inundação em Porto Alegre, ela não aconteceu por sobrepassagem da água nos diques externos. Sim. Ela aconteceu por entrada da água pelas comportas, do sistema nas casas de bomba. Então, o que acontece ali? Quando a água começou a escoar de volta, então, para o Guaíba e para o Gravataí, veio consigo muitos resíduos
que foram, então, entupindo, foram obstaculizando os dutos, né? Os bueiros, etc. E aí isso gerou, então, alagamento na cidade. Se você estiver lembrado, nós tivemos um pico de cheia, e depois ele baixou um pouco, tivemos um segundo pico de Sim. cheia e um terceiro. Sim. Esse terceiro foi ocasionado, então, pela quantidade de chuva que caiu no nosso território. Sim, foi naquela quinta-feira que choveu muito em Porto Alegre. Choveu muito em Porto Alegre. E aí, então, os bueiros estavam todos lotados de resíduos trazidos pelas águas da inundação. Né? Se a cidade estivesse, digamos, com um sistema de cuidado em relação a resíduos e seus arroios, desassoreando-os, limpando, né? A quantidade de resíduos que teria voltado com a inundação, né? Para o Guaíba e o Gravataí teria sido muito menor. Porque no momento crítico de emergência, podem acontecer ainda elementos intercorrentes, como uma grande chuva no próprio território onde está a crise de emergência, né, que foi o caso dessa chuvarada da quinta-feira. E isso levou de novo a desespero de pessoas, né? De novo trouxe muitas consequências difíceis para uma população que já estava no meio de uma crise severa. Né? Então, isso faz com que é uma clara demonstração do que significa uma cidade que não fez devidamente seu tema de casa com a gestão ambiental, né? Como isso aumenta os riscos, né? E aumenta os impactos negativos, né? E as dificuldades também daí de resgate, etc. Né? Professor, a gente falou das medidas de curto prazo, o senhor falou da educação ambiental, né? Falamos agora da questão dos resíduos. E olhando mais para o futuro, mas tinha uma cidade que é suscetível a grandes concentrações de chuvas, a próprios furacões, que não foi o que aconteceu dessa vez, mas aconteceu, por exemplo, em 2016, né? Não sei se chegou a ser um furacão, um termo técnico, mas aquela ventania que provocou uma devastação na cidade, né? Somos suscetíveis também à elevação do nível do mar, que o senhor disse que vai acontecer nas próximas décadas, pelo menos até o final do século. O que a gente pode fazer do ponto de vista de gestão ambiental e também de preparação para esses eventos ao longo das próximas décadas, que deve ser feito, ou então nós vamos continuar sofrendo, quem sabe, até eventos piores do que esse que a gente acompanhou agora em maio? Bom, Luiz, eu acho essa questão central. E o que é central ali não são só medidas técnicas, né? Nós não temos medidas, não temos bala de prata. Não há bala de prata, né? Nós vimos que muitos propuseram abrir um canal ali na restinga da Laguna dos Patos com o Oceano Atlântico, etc. E essa ideia de balas de prata são só ideias que custam muito caro e que não vão funcionar. Né? O que funciona realmente, né, é a cultura da coisa. Né? Nós temos que ter uma cultura de que nós moramos num lugar sensível e de que as coisas podem acontecer. Né? Então, essa consciência, nós precisamos dela, e essa consciência a gente cria com cultura, com educação e com medidas. Medidas que são deixar a população sempre ativa em relação a essa cultura. Né? Então, ativa, por exemplo, nós em Porto Alegre devemos ter um dia ou uma semana de preparação, de treinamento em relação a inundações e a tempos severos. O que é treinar? Bom, são as escolas, os locais de trabalho, olharem onde estão, verem quais são seus riscos, né? E para isso nós temos o Atlas. Temos materiais hoje incríveis, né, para que nessa semana se prepare sempre recorrentemente sobre a nossa situação de riscos, de alertas, do que fazer. Não é possível, no caso de uma emergência, né, durante o desastre, que as populações, por exemplo, ali da Zona Norte, não soubessem para onde ir em caso de evacuação. Isso não existe nos sistemas de prevenção de desastres. Os sistemas de prevenção de desastres têm protocolos assim, muito bem elaborados, com toda a experiência internacional. A ONU publicou esses protocolos ainda em 2000, na gestão do Kofi Annan. Temos tudo isso, há uma ciência de desastres hoje. E a gente não tinha nada aqui. Não tinha nada disso. Né? Então, não tinha planos de prevenção. Não tinha mapas de riscos, né, bem definidos, não tinha preparação da população, nós não tínhamos também uma defesa civil apropriada, capacitada para enfrentar isso. Isso não quer dizer que eles fizeram um esforço fantástico, que nós vamos agradecer a vida inteira,
né? Mas isso, o socorro é quando nada deu certo, né? O socorro deve ser evitado com a evacuação das pessoas. A evacuação não é socorro. A evacuação é um processo que tu faz com antecedência, com calma, com consciência. Né? Então, não há planejamento de nada. Né? Então, isso é um aspecto fundamental. Nós temos que criar capacidade de enfrentamento às emergências climáticas. Veja, Luiz, a emergência climática, os tempos severos, não são uma fatalidade. Eu acho que esse é o pior recado político, social, cultural, que nós podemos passar para as gerações futuras, que não tem saída. Não tem saída porque não se capacitaram. Não tem saída porque negligenciaram. Não tem saída porque houve muito descaso. Não foi pouco descaso, muito descaso. Né? A falta de manutenção do dique, ela representa, do meu ponto de vista, a mesma coisa do que trancar os coletes de salva-vida numa sala. Esse é o tamanho do descaso. Tá? E passar para as gerações futuras a ideia de que nós não temos saída, né? é esse o recado que passa o descaso. E não é. Né? Nós podemos enfrentar desde que a gente reconheça a sensibilidade e nos tornemos capazes, do ponto de vista de uma inteligência social do lugar. Então, nós temos que construir uma inteligência social do lugar. De cada lugar, de cada bairro de Porto Alegre. E essa inteligência social, ela não é só uma consciência do que se fazer, é um plano, mas ela é também equipamentos. Né? Você falou, por exemplo, da subida do nível do mar. Ele está subindo, né? Daqui a 60 anos, ele já deverá alcançar uma cota de 60 centímetros. Isso é fundamental, porque 60 centímetros, a água já ultrapassaria o nosso dique, né? Se fosse uma enxurrada como a que aconteceu. Né? Então, sim, porque o normal dele passa a ser 60 centímetros acima. Então, se subiu 3 metros, vai subir 3 metros, mais os 60 centímetros. Mais os 60 centímetros, sobe o nível do mar. Sim. Né? Isso também vai implicar em todo o sistema de escoamento, etc. Então, nós temos que fazer um planejamento para isso. Né? Não podemos negligenciar isso. Porto Alegre, então, tem os seguintes perigos. Né? A subida do nível do mar, esse é um perigo climático. Inundações severas, esse é um perigo meteorológico turbinado pela emergência climática, né? As grandes inundações. Temos um perigo de ventos muito fortes. Né? Já aconteceram vários, inclusive de furacões. Não podemos dizer que não ocorrerão furacões em Porto Alegre. Não podemos dizer. A probabilidade não é muito grande, né? Mas basta ter... Basta um, né? Basta um. Né? Basta um. Outro evento severo são as secas. Tá? Então, Porto Alegre tem sempre o perigo de secas. Desse ponto de vista, então, Luiz, a cidade tem que culturalizar 3 modos de operação. Nós temos que ter um modo de operação para inundações. Tá? Então, no modo de operação para inundações, haverá alerta para isso e as pessoas já sabem como proceder, como fazer. Né? Já temos que ter isso muito, muito claro, né? Com base em treinamento, em culturalização, em educação. O outro modo de operação da cidade é na vigência de secas, de estiagens muito fortes. Por quê? E de calor extremo também, de né? calor que é um extremo. Risco também para a saúde. Exatamente. Né? Então, nós temos que ter modos para agir nisso, que pode ser mudança de horários. Né? Em vez de trabalhar no calor extremo, né? Antecipar os horários para amanhã, né? Ou espichar para a noite, nós temos que mudar. Né? Não devemos achar que nós temos que trabalhar, fazer todas as nossas rotinas, né? Faça chuva, faça sol. Isso é o passado, porque a chuva e o sol do século XXI podem ser muito severas. Né? Nós temos que ter uma preparação própria para grandes ventos. Né? Então, e depois uma que se pode dizer, entre aspas, normal. Né? Então, veja, no caso de uma grande inundação, né? ou menor do que essa, por óbvio, né? A cidade já tem que ter claro que ônibus funcionam, né? Como é que funciona o trânsito, já tem que ter claro como funcionam as escolas. Vai haver cancelamento de aula ou não? Vai haver suspensão de aula ou não? Isso já tem que estar culturalizado, porque daí fica fácil, não cria tumulto, as pessoas não ficam ansiosas. Nós vivemos numa sociedade hoje, né, Luiz, de muita ansiedade por tudo. Nós temos que ajudar a diminuir essa ansiedade com capacidade social.
com inteligência social para enfrentar as coisas, porque nós podemos enfrentar as coisas, né? Se tivermos inteligência, se tivermos capacidade de consertar programas com a população, se a população fizer parte desse sistema de verdade, né? E o que nós vemos nos últimos 10 anos aí é uma terceirização de tudo, né? Então, realmente, né, nós vimos que isso enfraqueceu demasiadamente a capacidade social, a inteligência. Houve erros brutais durante a crise. Erros de definição de perigos e riscos. Então, Porto Alegre precisa se preparar com planos específicos, ter calendários para cada caso, e se organizar. Tenho certeza que as gerações futuras podem enfrentar a emergência climática. Isso não é uma fatalidade. Não será fácil, mas também não é impossível. Para fechar, professor, acho que o senhor deu uma aula para a gente, acho que esse é um dos programas mais importantes que a gente já gravou até agora, porque, de novo, né, o senhor vem falando disso há muito tempo, o senhor é pioneiro nesses alertas, e aí a gente ouve, em determinados momentos, as pessoas falando em fatalidade, em falar que não aconteceu, e o senhor contou aqui a trajetória de que Porto Alegre foi uma cidade pioneira em ter muito desse conhecimento, de propagar essa informação que outras cidades copiaram, e a gente, infelizmente, esqueceu, né? Ou não aproveitou o conteúdo que estava aí, o conhecimento que já estava disponível para se preparar de forma adequada. Mas, assim, a gente falou de educação ambiental, de gestão ambiental, mas, ao mesmo tempo, a gente está indo na contramão em Porto Alegre, né? A gente está construindo condomínios fechados ou autorizando condomínios fechados em áreas de banhado, estávamos pelo menos, né, porque agora a gente vai também ter uma mudança no mercado imobiliário, mas concentrando muitos empreendimentos na orla do Guaíba, em áreas alagáveis. A gente estava construindo uma cidade, dá para se dizer, que não estava preparada, a gente estava indo na contramão. Que tipo de intervenções urbanísticas e na cidade mesmo o senhor acredita que precisam ser feitas para que Porto Alegre possa estar mais preparada para lidar com essas questões? Passa por exemplo, remover pessoas de áreas que ficaram alagadas, não deixar as pessoas voltarem. Remover não, reassentar, né? Porque as pessoas não podem ser abandonadas a sua própria sorte. Elas têm que ser reassentadas, tem que ter uma casa onde ir adequada, especialmente não às margens de arroios, né? Também não pode ir de um lugar de risco para outro lugar de risco, né? Que aí só vai mudar o foco do problema. Mas que tipo de intervenções o senhor acredita que podem ser feitas e que não exige, digamos assim, uma grande inteligência, que o conhecimento já está produzido, é só seguir ele? Isso é muito interessante e muito importante, Luiz, porque, por exemplo, comecemos pelas comunidades altamente expostas ao risco, né, e que foram muito abaladas, né, muito afetadas nesse evento de agora, né? Então, há reassentamento dessas pessoas. Eu acho que reassentar e tal é sempre uma medida muito extrema. Às vezes é preciso, mas ela é muito extrema. É a última opção, né? Por quê? Porque o pior é desorganizar a sociedade, as comunidades. Uma comunidade, mesmo que seja economicamente vulnerável, mas ela tem vizinho, tem vizinha, né? Tem algum parente que está ali junto, que ajuda. Né? E essa rede mútua de colaboração das pessoas, né, é sempre o que nos salva. Né? Porque, às vezes, não chegam os recursos do Estado. E nessa enchente, então, né, foi algo impressionante. Então, essa desestruturação das comunidades que se gera quando se reassenta é a pior coisa que se faz. Né? Então, é melhor rever a maneira como eles habitam ali. Se eles estão habitando em locais com casas assentadas sobre o solo, quem sabe palafitar, que é o caso das ilhas, palafitando 2 metros, né? E ainda dentro de casa resolvendo com sistemas de elevação de móveis mais 1 metro, que se pode fazer roldanas, né? Botar os móveis sobre uma plataforma e tu issa ele com roldanas. Tu salva ali 3 metros de uma inundação. Isso já nos livra, né, de grande parte das inundações frequentes. Né? Então, esse tipo de estratagema nós devemos inventar. Temos comunidades criativas em Porto Alegre. Temos 3 grandes universidades e mais uma série de outras universidades, né, com públicos inteligentes para fazer isso. Então, esse é o caso que, como eu vejo as comunidades e como não desestruturá-las, como reabitar. A segunda questão, né, que me parece muito importante, é olhar todo o território de Porto Alegre.
Nós não precisamos importar nenhum modelo de cidade esponja. Sabe por quê? Porque Porto Alegre é naturalmente esponja. Mas nós temos que deixar esse sistema funcionar. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos banhados na margem dos rios, na margem do Guaíba. Para mim, né, do meu ponto de vista, toda a margem, toda a orla do Guaíba, leste e oeste também, mas vamos falar aqui de Porto Alegre, deve ser um corredor ecológico. Né? De quantos metros? Pode ser 500, 400, 200. Né? E isso é a vontade do município para fazer isso. Tá? Um corredor ecológico onde a gente essencialmente possa conectar. Conexão é a palavra-chave. Né? Conectar todos os nossos últimos estoques ambientais, a começar lá pelo Parque de Itapuã, que está em Viamão, mas a gente deve incorporar nesse projeto, né? A Ponta do Arado, a Ponta Grossa, o Lami, né? E até as ilhas do Delta do Jacuí, que também é um parque. E, dessa maneira, nós conseguimos informar toda a população que o Guaíba, sua orla, é um bem ambiental, ecológico, paisagístico, cultural e preventivo, né? Fundamental. Né? Então, tu sinaliza para a sociedade, sempre com equipamentos importantes, ambientais, culturais, ecológicos, né? Do que se trata. Nós fizemos ao contrário, quer dizer, a prefeitura fez ao contrário no último período, sinalizou ao contrário, sinalizou a ocupação, sinalizou que não há risco, e não só da orla do Guaíba, mas dos nossos parques, né? Com containers, colocando serviços desnecessários, né? Não precisa beber um copo de cerveja dentro da Redenção, ou dentro do Harmonia. Isso tem um monte de lugares da cidade para fazer isso. Né? A Redenção, os nossos parques são locais sagrados para um certo ambiente urbano, mas naturalizado de alguma maneira. Né? Então, essas sinalizações que a prefeitura fez de ocupação agressiva, de concretar muita coisa, de né? concretar, agressiva em relação ao ambiente, né? Mostra, né, uma vontade de dominar um território do qual nós não temos domínio. Né? Que é exatamente ao contrário do que seria viver bem nesse território, que é não concretando dessa maneira, deixando a cidade ser esponja. O resultado foi que essa série de ocupações que sinalizam que não há risco, ela veio ao contrário, né? Quer dizer, diante do risco se demonstraram medidas que agravaram o risco. Né? Essa é a grande questão. Então, eu imagino que há muito o que fazer, né? É preciso realmente uma vontade política de novo tipo, né? Que não repita as ideias que nos trouxeram até aqui, né, Luiz? O que nós temos que evitar nesse momento é querer desenvolver, reconstruir, entre aspas, com as ideias do século passado. Nós precisamos de ideias novas. Isso passa também por uma nova formação das universidades, passa também por uma aliança mais estreita das universidades, do conhecimento técnico-científico com nossas comunidades, com a sociedade. Né? A sociedade precisa de conhecimentos que possam mostrar a ela capacidade de enfrentar os tempos severos do século XXI. E a lição que fica, né, professor, é que não adianta a gente querer transformar uma cidade, brigar com a natureza, né? Não adianta a gente achar que não vai acontecer, que estamos imunes ao risco, que se a gente sair concretando tudo, a gente vai ter um resultado paisagístico, né, ainda que discutível, né, que vai ficar uma cidade mais agradável, espaços para serem usados, né, para tomar cerveja. Né, a gente cria uma ilusão de que o Guaíba não vai voltar e não vai tomar o seu espaço, né? Ele vai, como o senhor disse, né, já está previsto que ele vai subir, então a cidade já deveria estar preparada para ter áreas mais alagáveis, né, porque eventualmente vai subir, né? Vai subir. E a gente estava justamente nesse caminho contrário, acreditando que poderia ser domado de alguma forma, Sim. né? Não existe domesticação da natureza nessa escala. Nessa escala. Nós podemos, eventualmente, domesticar ali, né, um pequeno arroio, etc. e tal, mas na escala de Porto Alegre, né, que é uma outra coisa que nós temos dificuldade de assimilar.
né, que nós já não vivemos na Porto Alegre dos nossos avós, dos nossos bisavós, a Porto Alegre isolada de Viamão, né, de Canoas, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo. Nós vivemos numa grande mancha urbana, né, uma mancha urbana com uma população de cerca de 5 milhões de pessoas, e que você sai de Porto Alegre, vai até Campo Bom e você está sempre dentro da cidade. Tá? Então, nós temos que realizar essa magnitude, porque isso nos coloca numa escala de complexidade, Luiz. Tá? Essa escala de complexidade é uma metrópole que eu já chamaria uma cidade gigante. 5 milhões de pessoas é uma cidade gigante, e toda ela, ou grande parte dela, numa zona, né, muito sensível à inundação. Então, não foi só Porto Alegre que colapsou nesse desastre, mas foi o maior colapso de uma região metropolitana por causas climáticas no hemisfério sul da Terra. Não foi pouco o que aconteceu. Tá? Então, nós também não conseguimos enxergar a magnitude, né, da região metropolitana nesse momento, né, que Porto Alegre tem que se ver. Então, para uma cidade de 5 milhões de pessoas, nós não precisamos de mais concreto para sermos mais cidade. Uma cidade de 5 milhões de pessoas precisa mais árvores, precisa mais porosidade com o seu solo, melhor entendimento dos ciclos, né, hidrogeológicos, melhor entendimento dos ciclos ecológicos, né, para ser mais cidade. Mudou a equação, né? Isso é interessante. E no último período o que nós vimos era que mais cidade era com mais concreto, mais espigões, né, exatamente na contramão, né, do que devemos fazer. Professor, eu queria te agradecer muito pela conversa, deixar um espaço final se o senhor tem algum comentário a fazer, alguma consideração final. Bom, eu acho que a mensagem que fica de todo esse episódio é que nós não tivemos capacidade para enfrentar. Se nós tivéssemos tido capacidade para enfrentar esse desastre que aconteceu, né, teria sido muito diferente, porque ele foi um grande desastre, mas nós tínhamos como vencer, né, ou nos colocar, nos posicionar de uma outra maneira. É isso que nós devemos construir para o futuro. Então, eu queria agradecer muito o professor Roaldo Menegatti, titular do Instituto de Geociências da URGS e coordenador do Atlas Ambiental de Porto Alegre. Como eu disse há pouco, foi uma verdadeira aula que o professor deu para a gente. Mas o nosso agradecimento especial, mais uma vez, vai para você que esteve na audiência do nosso Dipoa. E eu convido todos, especialmente esse programa, a compartilhar nas redes sociais. Mande para o seu amigo, mande para aquela pessoa que é cética com relação às mudanças ambientais. Não no intuito de fazer ela mudar de ideia, mas dela compreender o tamanho do desafio que a gente tem. Mande para, se você conhece um gestor público, mande para todo mundo que você puder, porque essa foi uma aula que está disponível gratuita para todo mundo que quiser aprender um pouco sobre o que aconteceu, o que pode acontecer na nossa cidade. Então, agradecendo a todos, convido também a seguirem e a acompanharem o Sul21 e a Cubo Play em todas as plataformas de redes sociais. Eu me despeço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!